saber aqui quem já ouviu falar de ROI, se puder. Ah, todo mundo, aí beleza. E quem já chegou a aplicar o ROI sobre um projeto? Opa, isso eu sabia. Mas bastante gente, legal. Ainda assim não é a maioria, né, gente? O ROI, como o próprio nome já diz, é algo simples, né? Vamos calcular em cima do que a gente investiu, o que a gente ganhou. Esse cálculo aí que você vai encontrar se você pesquisar. Parece uma somatória tão simples, você pode fazer até num papel de pão, né? Mas se é tão simples assim, por que a maioria até daqui não faz, né? Então a gente às vezes se questiona. Eu encontrei, antes de falar disso aqui, até fui em busca de algum dado para a área de TI, para ver se qual a parte das pessoas que fazem isso. Eu encontrei no Tech Hoje, no portal Tech Hoje, uma porcentagem de 25% das corporações. Então, é um assunto tão falado, eu vi só agora, nas últimas horas que eu fiquei aqui, umas 3 pessoas comentários para calcular o retorno sobre investimento, não necessariamente ROI, mas outras formas também. Mas ainda assim, muita gente não faz. Essa aqui é a estatística mais detalhada para a área de marketing. Se vocês forem ver, 20% dos executivos de marketing nessa pesquisa dizem que não fazem ideia do resultado que veio, de onde que veio, do investimento que foi feito. 47% acreditam, beleza? Não, acho que esse investimento está dando retorno. Mas não tem certeza, porque não tem o ROI disso. Então restam, nessa pesquisa da Marketo, 35% apenas tem certeza do que foi investido e o ganho que teve, que é o ROI do que foi feito. Então é baixo, né, gente? Por quê, então? Por que isso? E aí, até esse ponto aqui é curioso. A gente está falando assim, é baixo, mas quando foi feita uma pesquisa pela Forrester, 76% dos profissionais de marketing B2B concordam que isso é bom. Então a maioria concorda que é bom, mas a maioria não faz. Então aí tem alguma coisa estranha, né? Por que é tão difícil assim? Vamos lá. Além de trabalhar também na Dialeto, também presto consultoria para algumas empresas, quando eu vou conversar com as pessoas, a primeira coisa que eu pergunto é: e o ROI desse investimento aqui? Você fez? Começou a fazer? Ah, não tem tempo. Eu acho que essa frase, hoje em dia, é usada como desculpa para tudo, né? Não tem tempo, não dá. Às vezes você nem pensa, já fala. Não tem tempo. Então, assim, em relação ao tempo, tem uma frase bem... Não lembro quem falou, você pode até postar no Facebook, botar que foi Clarice Lispector, todo mundo vai acreditar. Tempo é o seguinte, eu até anotei aqui, ó. Temos tempo para tudo, mas tudo é questão de prioridade. Bonita, né? Mas não lembro quem falou também. Então, o ROI é uma questão de prioridade. E se você tem que priorizar alguma coisa na sua gestão, tem que ser o ROI. Ah, mas eu posso fazer de uma outra forma. Beleza, mas faça, porque hoje em dia não dá mais para ficar fazendo investimento sem controle do retorno. Esse aqui é um dos motivos que eu acredito que seja um dos grandes motivos pelas pessoas não aplicar o ROI. A gente fala que não tem tempo, mas por trás existem outras respostas, né? A gente tem muito medo de diversas formas. A gente tem medo de mostrar um resultado que não é legal, colocar o nosso na reta, né? Ou fazer uma análise que a gente não tem certeza de que ela está fidedigna. Então, a gente começa a ter muitos receios e não parte para tentar, para experimentar isso. Até selecionei, lendo sobre o assunto, eu vi que tem alguns casos de empresas que aplicaram isso de forma diferente. Então, às vezes tem lá a formulinha, mas você pode fazer isso de forma diferente. Tem um caso de uma empresa que estava tentando calcular o ROI para investir em um projeto lá dentro da empresa dela, e ela viu que está muito complexo. Não tem como, é muito difícil, eu estou sem tempo, e agora, como é que eu vou falar para o diretor que isso vale a pena? Às vezes você pode calcular de uma forma diferente. Nesse caso, o que eles fizeram? Analisaram pelo risco de não fazer. Então, você coloca num período de tempo o quanto que esse furo, o dinheiro que você está perdendo vai aumentar,
se você não fazer nada, se você não investir em alguma coisa. Isso é uma forma de demonstrar também um resultado que você pode ter e depois comparar com isso. Antes, o que a gente esperava era mais ou menos isso aqui, e a gente agora, com esse investimento, a gente está alcançando um outro resultado. Um outro caso de uma empresa que começou a calcular os resultados de uma forma diferente, na verdade, assim, não é tão diferente assim, mas a gente esquece, né? Eu não vou calcular porque isso, na verdade, tem resultados que não são mensuráveis, né? Então, não faz sentido. Mas, às vezes, isso vai te ajudar a visualizar o quanto isso vale a pena fazer ou não. Você não vai apresentar o ROI sozinho. Nesse caso aqui, a empresa, um caso bem simples para a gente entender. Eles faziam sorteios de finais de ano de brindes para os funcionários. E aí era sempre uma bagunça, uma zona, e não tinha ainda na época algum software. Depois surgiu e eles, não, vamos investir num software para fazer sorteio. E aí melhorou muito, assim, as pessoas começaram a confiar no sorteio. Antes era um monte de falação nos corredores e tudo mais. Antes tinha uma logística enorme para fazer isso, e era uma coisa para ser simples, uma coisa para trazer resultado, né, para a empresa. Então, eles viram que só trazendo o ROI não ia ajudar. Então, às vezes, vale uma pesquisa para apoiar esse resultado, para mostrar as análises que não são tão mensuráveis, né? Então, tem fatores como a cultura organizacional, como que ela vai mudar, o clima organizacional, como vai melhorar aplicando certa tecnologia na empresa, outros benefícios, né? Então, tem que se atentar a esses pontos e não fazer com que isso seja o teu problema, né? O teu tiro no pé.